Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba o cálice. Esta é a orientação que o apóstolo Paulo nos deu para que a gente possa fazer isto antes de tomar a Santa Ceia. Eu quero falar sobre isto hoje, e é muito importante. Precisamos aprender a analisar a nós mesmos. Por isso eu peço a você, fique comigo até o final, e depois você vai participar comigo da Santa Ceia. Então já prepare o pão, já prepare também o cálice, e vamos cear juntos. Lembrando que a Santa Ceia, ela foi constituída pelo Senhor Jesus para a memória de Cristo. Amém? Para a memória de Cristo. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso. Nós precisamos aprender a examinar a nós mesmos. Isto é uma realidade. O ser humano não sabe examinar a si mesmo, ele examina a vida de todo mundo. Você examina a vida do seu vizinho, você examina a vida do seu patrão, a vida do seu amigo, a vida do seu inimigo, você examina. Inclusive, eu quero dizer aqui que às vezes o que o inimigo fala de nós, às vezes tem alguma razão. Às vezes o inimigo está examinando a sua vida mais do que você mesmo se examina. Então você tem que, às vezes, prestar atenção naquilo que o inimigo tem falado de você. Nem sempre, talvez o inimigo vai falar a verdade, mas, em muitos casos, ele já fez uma análise de quem você verdadeiramente é. Eu lembro de um caso de uma pessoa, que essa pessoa tinha um filho, certo? E esse filho, ele fez algumas coisas erradas, e esse pai foi lá defender esse filho. E a pessoa que estava sendo acusada de estar confrontando o filho desse homem, disse para esse pai, olha, um dia você vai saber quem verdadeiramente o seu filho é. E passou-se o tempo e aquele pai, ele descobriu que aquele filho mentia, aquele filho enganava o pai, aquele filho traiu a família, traiu o cônjuge, ou seja, ele descobriu que aquele filho não era realmente uma pessoa boa. Mas por que isso aconteceu? Porque ele não examinou o filho, ele apenas cuidava do filho, tratava com amor, com carinho, mas não examinou as atitudes do filho. Então, quando o apóstolo Paulo fala que examine-se o homem a si mesmo, ou seja, ele está dizendo, olha, examine as suas atitudes. Veja se você tem sido uma pessoa boa, se você tem sido uma pessoa má. Veja aonde você está errando para que você possa se consertar. A palavra do Senhor diz também, aquele que julga a si mesmo não será julgado por ninguém. Você precisa fazer um julgamento próprio. Você precisa olhar para dentro de você, olhar no espelho e ver aquilo que você precisa mudar. Muitas pessoas, elas estão vivendo uma vida de mentira, uma vida de engano. A palavra do Senhor diz, ai daquele que julga ser alguma coisa não sendo nada. Às vezes a pessoa se julga ser importante e ela não é uma pessoa importante. Então, se ela faz uma análise da vida dela, vai falar, olha, eu não sou importante, mas eu estou fingindo que sou e eu preciso mudar nisso, eu preciso me arrepender. Às vezes você não é um bom marido e você precisa fazer uma análise de você mesmo e você analisar que você maltrata a sua esposa, você grita com ela, você xinga, você não ajuda ela em alguns afazeres dentro de casa que você pode ajudar. Às vezes você pode lavar o seu copo, você pode passar um pano de chão, você pode cuidar de uma coisa, você pode fazer isso sim, né? Você pode dar uma atenção melhor para a sua esposa, mas você precisa analisar a si mesmo. Assim também o pai, ele precisa analisar se ele é um bom pai. Olha, será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu dou atenção para os meus filhos? Ou será que eu gasto o meu tempo todo só pensando em trabalhar e ganhar dinheiro? Porque essa pessoa acha que ela é uma pessoa boa só porque ela põe dinheiro dentro de casa, porque ela paga as contas. E às vezes ela é um péssimo marido que não dá atenção para a esposa, é um péssimo pai que não dá atenção para os filhos, não dá carinho. Você entende? Então precisamos aprender a analisar a nós mesmos. E como fazer isso? Como você analisa a vida das pessoas.
Você está sempre analisando a vida das pessoas, mas não analisa a sua vida. E o apóstolo Paulo nos chama a atenção aqui, e ele fala que tem pessoas que têm tomado a Santa Ceia indignamente. Estão sendo culpados do que Cristo sofreu lá na cruz, da crucificação de Cristo. Isso mesmo, você não foi lá e não pregou um prego, você não açoitou Jesus, mas quando você não analisa a sua própria vida e você toma a Santa Ceia vivendo uma vida no pecado, a palavra do Senhor está afirmando que você é culpado do sangue de Cristo, daquilo que foi feito com Cristo na cruz do Calvário. E aí ele diz a importância de analisar, examinar. O que é examinar? Estudar, é analisar cada ponto da sua vida. Igual você analisa um documento, certo? Você analisa um estudo de um livro. Você entende? Você vai lá e lê aquilo lá, você pesquisa cada palavra, o significado, comece a pesquisar você mesmo. Comece a analisar cada detalhe da sua vida. Comece a pensar, eu tenho sido um pai bom, eu tenho sido um bom filho. Às vezes você fala, meu pai implica comigo, a minha mãe implica comigo, está sempre me chamando a atenção, mas você tem sido um bom filho? Você tem sido um filho que honra o seu pai, que honra a sua mãe? Às vezes você mora longe e quando você vai na cidade que o seu pai, a sua mãe mora, você mal vai lá na casa dele fazer uma visita. Certo? Você não honra o seu pai, você honra os amigos, honra os colegas, mas não honra o seu pai, não honra a sua mãe. Você entende? Você é uma pessoa que prosperou, mas não ajuda o seu pai financeiramente, não ajuda a sua mãe financeiramente. Você compreende? Ou talvez você não é casado ainda, mas você é aquela pessoa que fica dentro de casa, não trabalha, não procura um emprego, vive nas custas do pai e da mãe, vive brigando, discutindo, dando problema. Talvez você é aquele filho que está envolvido com drogas, está envolvido na malandragem, vive enganando. Talvez é aquele filho que está roubando. Ou seja, você está desonrando o seu pai e a sua mãe. Mas a palavra do Senhor diz, examine-se o homem a si mesmo. Precisamos aprender a nos examinar. E a palavra do Senhor também diz, Isaías 1,19, aprenda a fazer o bem. Aprenda a fazer o bem. Aprenda a fazer o bem. Se você não sabe fazer o bem, vai aprender. Se você não sabe ser justo, aprenda. Você não sabe ser um bom marido, aprenda a ser um bom marido. Você não sabe ser uma boa esposa, aprenda a ser uma boa esposa. Você não sabe ser um bom filho, aprenda a ser um bom filho. Você não sabe ser um bom membro na igreja, aprenda a ser um bom membro, respeitar os seus pastores. Você entende? Então, precisamos analisar a nossa vida e isso é muito importante. E a palavra do Senhor diz que a pessoa é indigna de tomar a Santa Ceia se ela não analisa a si mesma. Então, nesse momento, eu convido você a se analisar, a pensar. Nós vamos agora nos preparar para a Santa Ceia do Senhor. E a palavra do Senhor diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então está aqui o pão, está aqui o suco da videira, representando o sangue de Jesus, e aqui o pão representando o corpo de Cristo, que foi dado por nós na cruz. O Senhor Jesus morreu a nossa morte, isso mesmo, para podermos viver a vida dele. Ele recebeu a coroa de espinho na cabeça para recebermos uma coroa de glória, recebeu o prego nas mãos para nós recebermos a espada do Espírito em nossas mãos. Ele teve o peito rasgado para nós recebermos um coração novo de Deus. Ele teve os pés furados para que a gente possa hoje, se revestir das sandálias do Evangelho da Paz. Ou seja, nós temos que glorificar o Senhor Jesus por tudo aquilo que Ele fez por nós. Você precisa viver uma vida como Cristo mandou você viver. Uma vida longe do pecado, uma vida de santidade. Amém? E a palavra do Senhor diz que na noite que Ele foi traído, Ele partiu o pão, Ele disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o fizerdes em memória de mim. Por semelhante modo, pegou o cálice e disse, esse é o sangue da nova aliança. Feche os seus olhos agora, segure na sua mão o pão e o suco da videira, e agora feche os seus olhos e medite agora na sua salvação. Em nome de Jesus, peça perdão agora a Deus pelos seus pecados, examine a sua vida agora, veja onde você está errando e se arrependa. Agora, se arrepender
não é somente falar, é você deixar o pecado. Amém? Abandone o pecado. Em nome de Jesus. Se você mente, pare de mentir. Se você engana, pare de enganar. Se você desrespeita os seus pais, pare de desrespeitar. Se você é uma pessoa que trata mal a sua família, pare de tratar mal a sua família. Se você tem sido um mau empregado, seja um ótimo empregado. Se você tem sido um péssimo patrão, seja um bom patrão. Seja justo. É isso que Deus quer que você seja. A palavra do Senhor diz que Noé era um homem justo no meio de uma geração perversa. Amém? Ou seja, era um homem que fazia análise de si mesmo e não ia pela prática do mundanismo, pela prática dos perversos, mas pela prática daquilo que Deus queria que ele fosse. Feche os seus olhos agora. Senhor Deus, consagra esse pão no corpo de Cristo e esse suco da videira no sangue de Jesus. Pode comer agora do pão, que representa o corpo de Cristo. E pode beber do suco da videira. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse momento, Senhor, de participar da Santa Ceia. Meu Pai, com esses irmãos, mesmo que não estão presentes fisicamente, estão presentes, meu Pai. Meu Pai, através das redes sociais, desse equipamento maravilhoso que o Senhor permitiu que o homem construísse, para que hoje, meu Pai, pudéssemos comemorar dessa forma aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Eu te peço agora misericórdia pelas nossas vidas. Nos lave no sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. E obrigado, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Muito obrigado pela sua participação. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Se você não me segue nas redes sociais, me siga. E quero pedir a você que deseja participar do meu ministério. Né? Nós ajudamos as crianças na África, fazemos um trabalho também com os animais de rua, também com os moradores de rua, e você quer participar comigo, me ajudando financeiramente, não importa o valor, faça aí a sua doação. A chave Pix é 31920014377. E você fazendo a sua doação, você vai estar também investindo na pregação do Evangelho. Amém? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe você, em nome de Jesus, com toda sorte de bênçãos. Um abraço e que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até mais. Fica com Deus.